Convido os irmãos para abrirem as Bíblias em Apocalipse capítulo 7. Vamos seguir na nossa sequência do livro de Apocalipse. Apocalipse 7. Nosso texto hoje é de 9 a 17. Nós vamos ler todo o capítulo. Apocalipse capítulo 7, verso 1 diz: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Texto maravilhoso que eu estou dando tema para a nossa meditação: a expectativa gloriosa para os que são perseguidos por causa da justiça. A expectativa gloriosa para os perseguidos por causa da justiça. A abertura do Sermão do Monte começa em Mateus 6, alguns dos nossos irmãos estão lendo Mateus agora. Os primeiros versículos, depois da lista de bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, prestem bem atenção, irmãos, bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.
A verdade da soberania absoluta e livre do Senhor é um tema constante nas Escrituras, especialmente quando a Bíblia fala da salvação eterna. Texto conhecidíssimo de Paulo em Romanos 8, a partir do 29, diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Palavra importante: os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E a esses que predestinou, o que vai acontecer com eles? Paulo fala numa sequência: aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Note a sequência: nenhum vai se perder dos que foram predestinados. O mesmo grupo escolhido por Deus desde a eternidade passada é o grupo que vai ser glorificado. Nenhum a mais, nenhum a menos, porque Deus é soberano em todas as coisas, especialmente na salvação. A verdade da soberania de Deus na salvação é muito clara, eu acho, nas Escrituras. Alguns não acham, mas eu acho muito claro. E deve nos animar a continuar pregando o Evangelho, mesmo quando não vemos frutos aparentes. Apesar de termos essa verdade, muitas vezes, diante da frieza espiritual da Igreja de Cristo, diante dos avanços da perversão na sociedade como um todo, somos tentados a perguntar: será que Deus poderá mudar este quadro? Será que o Evangelho vai alcançar o coração desta geração pervertida e corrupta? Será que as pessoas estarão dispostas a pagar o preço e sofrer o estigma de ser diferentes por amor a Cristo? Será que a nossa colheita ainda dará frutos? Ou estamos simplesmente lançando a semente do Evangelho sem esperar retorno? O texto que lemos em Apocalipse 7 nos traz uma grande injeção de ânimo, pois mostra o poder de Deus para salvar os seus escolhidos, mesmo em meio a grande sofrimento e em meio ao avanço da iniquidade. A história mostra que, conforme o conselho da sua vontade e no seu próprio tempo, o Senhor muitas vezes faz com que indivíduos ou grupos de indivíduos respondam favoravelmente ao Evangelho de um modo inusitado, quando aparentemente as trevas extinguiram completamente a luz do Evangelho. Lembremos, por exemplo, o nascimento da igreja em Atos capítulo 2, dia de Pentecostes. Aparentemente não havia sinais de que alguém pudesse chegar à fé no Filho de Deus naquele tempo. Os judeus há pouco haviam rejeitado o seu rei, a despeito das inúmeras evidências da sua divindade por meio de palavras e obras. Trataram de eliminar o testemunho de João Batista, foi decapitado por causa da sua palavra, da denúncia do pecado. Aquele que veio preparar o caminho. Rejeitaram a pregação do mais poderoso, mais santo e mais capaz pregador que já andou nesse mundo, o Senhor Jesus Cristo. A situação era tal que o próprio Senhor Jesus perguntou: contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mas quando o Espírito Santo desceu, inaugurando a era da graça, milhares de judeus abraçaram a fé. Até muitos daqueles que haviam promovido a crucificação de Cristo. O livro de Atos é a história de um grande reavivamento. Começa com 3.000 convertidos no primeiro sermão de Pedro. Depois você vê o número 5.000 aparece. Depois aparece 8.000. Depois o Sinédrio reúne os apóstolos e dizem: parem de pregar porque vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina. Depois Lucas diz que até sacerdotes estavam chegando à fé. Foi realmente um movimento de salvação incrível, um reavivamento espiritual que ninguém esperava diante da situação trágica a que haviam submetido o Filho de Deus. Mas Deus trouxe a luz para aquele povo no momento em que aparentemente não tinha esperança. A história posterior também tem isso. Por exemplo, o século XVII, na Europa. A Europa estava completamente imersa nas trevas da falsa doutrina, escravizada espiritualmente à heresia da salvação por obras,
completamente indiferente ao Evangelho, nem a Bíblia era permitido as pessoas terem. Como é que uma sociedade, nessas circunstâncias, poderá reavivar-se espiritualmente? Quem vivia naquele tempo não via qualquer esperança. Os poucos que tentaram pregar o Evangelho no século XVI na Europa, tentaram fazer a Bíblia chegar nas mãos do povo, foram perseguidos, foram mortos. As primeiras Bíblias traduzidas na língua do povo eram compradas e feitas como fogueira em praça pública. A igreja tentando por todos os meios proibir que o povo conhecesse a verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Havia uma repressão tremenda no século XVI. Mas ninguém pode segurar o poder de Deus. Deus, na sua graça e poder, levantou homens corajosos que resolveram avançar contra os poderes das trevas, não amando a própria vida. E assim surgiu o que é chamado na história da Reforma, o movimento que deu ao povo a Bíblia na sua própria língua e espalhou o Evangelho por toda a terra. Pleno século XVI, debaixo de terrível repressão e domínio religioso. No século XVIII, a mesma situação era verdade não só na Inglaterra, como nas colônias americanas. Mas naquele tempo, igualmente, Deus levantou pregadores poderosos, pessoas corajosas como Jonathan Edwards. Depois leiam sobre esse homem, o mais famoso teólogo, o mais famoso escritor, o mais famoso pregador dos Estados Unidos no século XVII. Esse homem tinha coragem de pregar um sermão cujo título era Pecadores nas mãos do Deus irado. E ele mostrou a verdade da perdição eterna de uma maneira tão viva que os seus ouvintes ficavam agarrados nos bancos da igreja com medo de cair no inferno, sentindo como se o inferno estivesse debaixo dos seus pés. Quando ninguém esperava que algo ia acontecer, Deus usou esse homem nos Estados Unidos, usou David Whitefield na Inglaterra, usou Wesley e outros, e aconteceu o que foi chamado o grande avivamento do século XVIII. Seguindo esse mesmo padrão, podemos dizer que Deus vai causar um grande avivamento espiritual no futuro. Talvez nós estejamos no tempo em que as trevas parece que dominaram. Parece que os escolhidos de Deus não serão encontrados por Ele. Parece que o Evangelho não vai alcançar os perdidos, porque ninguém quer saber do Evangelho. Porque o Evangelho verdadeiro não está sendo pregado, porque não atrai multidões. O que vai ser, então, da pregação do Evangelho? Será que haverá ainda algum reavivamento na história desse mundo? Vai haver, irmãos. O maior reavivamento da história vai acontecer na grande tribulação, no tempo em que ninguém podia imaginar, quando aparentemente ninguém ia se interessar pelo Evangelho por causa do preço que vai ser pago. O mundo estará sob a ira de Deus. O anticristo, o governo mundial dirigido por Satanás, estará dominando e perseguindo os cristãos de uma maneira que nunca antes aconteceu. Apesar disso, milhares estarão sendo salvos, milhares, sem se importar com o preço que pagarão. São pessoas de todas as nações que ouvirão o Evangelho por meio dos 144 mil poderosos e corajosos missionários judeus. Apesar da intensa perseguição, haverá uma incontável multidão que vencerá, confiada no sangue do Cordeiro. Pessoas que João diz, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Confiam no Senhor, mesmo tendo que pagar com a própria vida. Esse grupo, por meio da misericórdia de Deus, terá os seus olhos abertos para receber o Evangelho e compreender que a salvação eterna vale mais do que o mundo inteiro. O texto que lemos fala da salvação em meio à perseguição e nos ensina que devemos nos regozijar quando somos perseguidos por causa da justiça, pois grande é o nosso galardão nos céus.
acho que a essência do texto se encontra no Sermão do Monte. Devemos nos regozijar quando somos perseguidos por causa da justiça. Note bem, quando somos perseguidos por causa da justiça, quando estamos pagando um preço porque somos fiéis ao Senhor, quando estamos sofrendo por não transigir na nossa fé, quando estamos pagando um alto preço porque queremos ser fiéis a Cristo. Nessa situação, irmãos, nós devemos nos alegrar. Por quê? Porque quem paga um alto preço para ser fiel ao Senhor vai receber uma grande recompensa do Senhor. Grande é o vosso galardão nos céus. Isso não nos anima a continuar fiéis? Quase dá vontade da gente querer perseguição, né? Não estou sofrendo nada. Eu queria sofrer por amor a Cristo, porque eu quero um grande galardão nos céus. 4 verdades nessa passagem vão nos ensinar isso. Voltando para Apocalipse capítulo 7, logo no verso 9, a primeira verdade nos mostra que o Senhor espera uma imensa multidão de perseguidos por causa da justiça. Verso 9 diz: depois destas coisas. Veja novamente aquela frase que faz uma ligação com uma nova visão e que chama a atenção do profeta João. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa é a chegada de uma grande multidão no céu. Veja que cena gloriosa. Esses que estão perseguidos, que pagaram com a sua vida por causa da sua fé em Cristo, eles são recebidos diante do trono do Senhor. Essa revelação de uma multidão chegando da tribulação, salva por Cristo, deve ter trazido muito ânimo para o apóstolo João. Lembremos que João está preso na ilha de Patmos ao receber estas revelações. E lembremos também que as igrejas na Ásia estão ameaçadas, tanto pela falsa doutrina, os falsos mestres, como também estão ameaçados pelo próprio Império Romano, os poderes políticos. Talvez o apóstolo João, lá em Patmos, estava pensando: será que o evangelho vai prosperar? Será que a igreja vai sobreviver? Será que o efeito da obra de Cristo vai alcançar multidões? Nessa visão, o Senhor está mostrando para João: vai alcançar sim. Milhares, uma multidão, o texto diz, incontável, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Essa multidão, meus irmãos, não pode ser confundida com os 144 mil do texto anterior. Alguns dizem: esses são os 144 mil que foram selados e agora estão chegando no céu. Não, não são. Não são, porque o texto diz que é uma multidão que ninguém pode contar. E a multidão de cima tem um número exato. Não pode ser. Absolutamente. A multidão de cima está sendo selada para servir na terra. Essa multidão de baixo está sendo recebida no céu. Não é o mesmo grupo. É um grupo que é fruto do trabalho dos 144 mil que chegaram à fé em Jesus Cristo durante a grande tribulação, na segunda metade dos 7 anos do governo do anticristo. O texto diz que a multidão representa todas as nações. A multidão representa um grupo de vencedores. Como é que vemos isso? Pela maneira como eles são descritos. Eles estão diante do trono do Cordeiro vestidos como? De vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. A palavra para vestiduras brancas, aqui no texto grego, fala de túnicas, vestes longas, como aquela dos sacerdotes, e brancas num ponto que são muito brilhantes. Esse tipo de vestimenta era usada, por exemplo, na celebração de vitórias no primeiro século. Quando o exército vencia, eles voltavam para festejar. Muitas vezes o general se vestia de uma túnica branca e desfilava com seus soldados e com os prisioneiros,
mas aquela roupa branca era roupa de vitória, de celebração, de alguém que passou por uma batalha e saiu vencedor. Isso é o que está acontecendo com os mártires da tribulação. Olhando no capítulo 6 de Apocalipse, verso 10, nós temos os mártires clamando ali, quando eles dizem: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E esses mártires, no verso 11, diz: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Esse é o mesmo grupo. São mártires da tribulação que estão chegando na presença de Deus, entrando no trono de Deus. Os que sofrem por amor a Cristo não são perdedores, são vencedores. Os que pagam o preço máximo vão receber de Deus o prêmio máximo, irmãos. Por isso, Tiago diz: alegrai-vos quando passardes por toda provação. Por isso o Senhor Jesus diz: bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa da justiça, porque grande é o vosso galardão nos céus. Quem mais sofre por amor a Cristo, mais será recompensado por Cristo. É a lição que esse texto nos dá. Esses mártires estão com palmas nas mãos, ramos nas mãos. Na Bíblia, palmas sempre se associa com celebrações de libertação e alegria. No Antigo Testamento eram usados na festa dos tabernáculos, por exemplo, durante aqueles dias em que o povo fazia cabanas de ramos de palmeiras e ficavam alguns dias, que eu fico imaginando como devia ser interessante a festa dos tabernáculos. Já pensaram nisso? Às vezes eu gosto de imaginar. Pensa nas crianças, por exemplo, do povo. Aqueles dias o pai e a mãe saem toda a família para acampar debaixo de uma tenda feita de ramos de palmeiras. Devia ser algo maravilhoso para as crianças, uma grande lição. Mas aquilo não era simplesmente fazendo camping, eles não estavam só saindo de férias. Era para que eles lembrassem que durante 40 anos eles moraram em cabanas no deserto. E agora o Senhor estabeleceu a festa dos tabernáculos para que eles retornem ao passado na sua memória e glorifiquem ao Senhor pelo livramento e a provisão. Isso era ensino aplicado para os filhos. Não sei se os irmãos sabem, mas no ano judaico, no Antigo Testamento, o calendário civil, 66 dias eram dedicados à celebração quando eles não trabalhavam. Estavam ou nas suas festas ou nos sábados. Durante 66 dias no ano, eles estavam de alguma maneira livres das obrigações para servir ao Senhor, para festejar o Senhor. Férias boas, né? 66 dias, melhor do que as nossas. Mas era assim, palmas nas mãos traziam a lembrança da provisão de Deus. Lembra a multidão recebendo o Senhor Jesus na entrada triunfal em Jerusalém? Eles recebem com as palmas nas mãos, simbolizando a libertação por meio do rei. Estes mártires têm muito o que celebrar. Por que eles estão chegando alegres com esses ramos nas mãos diante do Senhor? Eles têm muito a celebrar. Eles vêm de uma batalha terrível durante o período do anticristo. Por meio da provisão do Senhor, eles foram livres do poder de Satanás, que está agindo na terra nesse tempo. Eles foram livres de receber a marca do anticristo, marca da besta. Eles estão livres do pecado. Mais ainda, eles estão livres do inferno. Eles estão desfrutando a salvação nas mãos do Senhor. Todo sofrimento é passado. Eles têm muito o que celebrar. É um momento de alegria extrema para esses mártires, providenciados pela obra perfeita e o sangue derramado do Cordeiro de Deus. Meus irmãos, aprendamos a esperar pacientemente no Senhor quando estivermos sofrendo por causa da justiça. Tiago nos diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra. A palavra paciência quase que sumiu do nosso vocabulário.
Nós não queremos nada para amanhã, tem que ser aqui e agora. Se há uma coisa que falta, se uma virtude que não existe em nossos dias, é a virtude da paciência, da perseverança. Nós somos imediatistas, as coisas têm que ser quando eu quero, na hora que eu quero. Nós não queremos esperar nem adiar, porque nós somos importantes demais. Tem muita coisa correndo no mundo e eu não quero perder o trem da história. Mas nós não temos o controle da história e precisamos ser pacientes como o lavrador, que aguarda o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. E Tiago diz: sede também vós pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Pensemos nisso, porque isso vai nos dar paciência. Outra verdade, meus irmãos, que nos ensina a regozijar quando estamos sofrendo por causa da justiça, se encontra em parte do verso 9 e no verso 10, onde o Senhor prepara uma recepção celeste especial para os perseguidos por causa da justiça. Antes de ler esses versos, queria só lembrar para os irmãos uma cena muito interessante do primeiro mártir na história da igreja. Alguém lembra quem foi o primeiro mártir? Estevão. Livro de Atos, final do capítulo 7, Estevão está sendo morto por apedrejamento. Mas tem uma cena maravilhosa, os últimos momentos antes de Estevão morrer definitivamente. A Bíblia diz que ele olha para o céu, ele vê o céu aberto, e tem uma cena que chama a atenção de Estevão. O que é? Ele viu alguém de pé. Quem era? O Filho de Deus. Ele diz: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus em pé à direita do Pai. A Bíblia sempre descreve o Filho de Deus no céu sentado, não é isso? Ele está sentado à destra, à direita do Pai. Mesmo aqui nessa cena tem o trono de Deus, Pai sentado, e o Filho sentado. Por que que em Atos 7 ele está em pé? Para receber o servo dele, que está morrendo por amor a ele. Quem sofre por amor a Cristo recebe recompensa maior do Senhor. A Bíblia não descreve o Senhor em pé recebendo todos os que chegam no céu, mas descreve ele de pé recebendo esse mártir, esse servo do Senhor, que deu a sua vida por Jesus Cristo. Grande é o vosso galardão nos céus. Alegremo-nos quando a nossa fé resultar em sofrimento. Texto, capítulo 9, tem uma frase no meio do capítulo que diz que eles estavam em pé, capítulo 7, desculpe, verso 9, ainda de Apocalipse, eles estavam em pé diante do trono. E o verso 10 diz que eles clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aqui em Apocalipse vemos novamente uma recepção especial como aquela de Estevão. Uma recepção especial oferecida aos servos que sofreram horrivelmente por amor a Cristo. O que é especial nessa cena? Primeiro, a posição onde eles estão. Eles estão posicionados diante de quê? Diante do trono e diante do Cordeiro. Não são todos que estão diante do trono e do Cordeiro. Esses que morreram por amor a Cristo estão de pé numa posição de honra. Aliás, essa é a primeira vez que um ser não celestial aparece diante do trono. Esses mártires não estão mais clamando por vingança, como aparece no capítulo 6. Eles agora estão celebrando a vitória. Eles pediram, o Senhor atendeu, e agora eles estão postados diante do trono de Deus, celebrando a sua vitória, aquilo que Deus fez por eles. Interessante que o trono de Deus, no capítulo 6, lembra o juízo do Senhor. Veja no verso 16 do capítulo 6, quando as pessoas apavoradas dizem: caí sobre nós, falando aos montes e rochedos, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Veja, eles temem o trono de Deus
eles entendem que do trono do Senhor está vindo o terrível juízo e a ira do Senhor caindo sobre a terra. Isso para os que são rebeldes contra Deus. Mas para os que amam o Senhor, esse trono que simboliza juízo para o mundo, é o trono onde o Senhor recebe com alegria os seus servos. Posição de honra que o Senhor dá para esses homens e mulheres. O poder de Deus que assusta o mundo é o mesmo que consola os crentes em Jesus Cristo. Essa é uma grande verdade. Outro aspecto dessa recepção honrosa, vemos quando eles reconhecem a providência de Deus no versículo 10. Os mártires têm o privilégio de glorificar a Deus e ao Cordeiro pela salvação que lhes foi providenciada. O versículo 10 diz: e clamavam em grande voz. A expressão grande voz em Apocalipse aparece várias vezes nos lábios dos anjos. Os anjos falaram em grande voz. Aparece nos lábios de outros servos do Senhor, mas sempre aquela ideia de algo importante que é dito para todos ouvirem. Eles estão clamando a plenos pulmões, exaltando a providência do Senhor, alegres porque estão livres, todo sofrimento é passado e agora somente alegria eterna na presença de Deus. Irmãos, não pensem nisso como um mito, por favor. Se coloquem nessa cena, porque dentro em breve, nós estaremos diante do Senhor. Dentro em breve, a vida é muito rápida. Logo, logo, tudo será passado. Pergunta é: como nós estamos nos preparando para ser recepcionados pelo Senhor? Seremos recebidos como pessoas que amaram tanto a Deus, que foram capazes de sofrer por Ele? Teremos essa recepção especial de servos bons e fiéis? Meus irmãos, nesse momento aqui, tudo o que aconteceu na vida não vale mais nada, absolutamente nada. Tudo que você foi, todos os títulos que adquiriu, todo o conhecimento, toda a influência, todo o dinheiro, todos os bens, tudo isso passou. Você está só você diante do trono de Deus. O que conta nesse momento é se o Senhor vai lhe receber alegre e dizer: muito bem, servo bom e fiel. Se essas palavras saírem dos lábios do Senhor para nós, e vão sair em breve, meus irmãos, vão sair em breve, porque tudo passa rapidamente e nós vamos. Preparemos-nos para isso. Em breve estaremos diante do Senhor. Em breve, se ouvirmos isso do Senhor, nosso coração vai exultar de alegria. Toda tristeza, todo sofrimento, toda dor não vai ter significado nenhum. Assim como será uma terrível tristeza ser salvo como que pelo fogo. Ser salvo porque Deus é bom, mas repreendendo, dizendo: por que você não fez melhor? Por que você não me amou como deveria amar? Por que você compactuou com o pecado? Por que o mundo foi mais importante para você? Como alguns daqueles que não tinham coragem de assumir a sua posição ao lado de Cristo, e João diz: porque eles amaram mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Será uma tristeza, uma vergonha ser salvo como que pelo fogo. Nós estamos correndo para quê? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Onde está o nosso tesouro? Onde está a nossa glória? O que é que realmente nos interessa? Pensemos nisso, porque às vezes nós gastamos tudo no que menos vale e investimos quase nada no que tem valor eterno. E Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Pense nisso. Eles clamam em grande voz, louvando a Deus. E eles dizem: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles sabem, nós estamos aqui por Deus. A salvação é dele, pertence a ele. Ele é o dono da salvação, ele dá a quem quer. Se nós chegamos aqui, é por causa dele. A salvação pertence ao Senhor. A salvação pertence
ao Cordeiro de Deus. A glória desses mártires, também nos versos 11 a 12, se apresenta quando o texto nos mostra que o Senhor seleciona uma companhia especial de adoradores para os perseguidos por causa da justiça. O privilégio de poder adorar o Senhor e ter certeza de que Ele recebe a nossa adoração é algo grandioso. Salmo 116 e outros salmos, às vezes o salmista dizia: Senhor, eu não quero ir para a região do silêncio. Lembram dessa expressão? Os mortos não te louvam. Depois nós estudamos isso, não é isso, os adventistas não estão certos, com certeza a história dos mortos dormindo, isso não existe, eles não compreendem bem o Antigo Testamento. Mas a expressão está lá. O salmista pensava dessa maneira naquele momento, porque a revelação é progressiva. Deus está dando mais informações. No Novo Testamento tem informação que Davi não tinha, por exemplo. E Davi às vezes dizia: Senhor, não me deixe ir para a região do silêncio. Senhor, os mortos não te louvam, me deixe vivo porque eu quero te louvar. Não poder louvar a Deus, não poder adorar a Deus, era um medo tremendo dos servos de Deus. Ter certeza de que os nossos lábios podem se abrir em adoração ao Senhor era o grande prazer do povo de Deus. Afinal de contas, adorar a Deus é parte da razão da nossa existência. Até nós cantamos, né? Pois para te adorar foi que eu nasci. É verdade. Por que Deus nos criou? Ele precisava? Deus não tem necessidade. Deus é completo em si mesmo. A Deus precisava alguém para amá-lo? De jeito nenhum. Na oração sacerdotal o Senhor fala do amor do Pai por Ele desde a eternidade. Deus nunca sentiu falta de amor. Ele é um Deus trino, 3 pessoas. Eles têm comunicação e amor eterno. Eles são completos entre si. Por que Deus criou o mundo e nos criou? Simplesmente porque Ele quis e para a sua glória, conforme o conselho da sua vontade. Então, dar glórias a Deus, meus irmãos, é fazer aquilo para o que nós fomos criados. Não dar glórias a Deus é perder o sentido da existência. É perder o sentido da existência. Viver para a glória do Senhor é a essência, a razão da nossa existência. Versos 11 e 12 falam de uma companhia especial que esses mártires terão. Verso 11 diz: todos os anjos. Olha isso. Todos os anjos. São quantos anjos? Alguém sabe quantos anjos existem? Bem, só algumas referências para os irmãos entenderem que são muitos anjos. Hebreus capítulo 12, por exemplo. Hebreus 12, verso 22, diz: mas tendes chegado ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos. Não tem como contar. João fala de miríades de miríades. É uma multidão incontável de anjos. Não tem como dimensionar. E o versículo diz: todos os anjos. Imagina isso, que cena. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. 3 círculos de adoração. Os querubins mais perto, os 24 anciãos, simbolizando a igreja que foi arrebatada, e todos os anjos, miríades, milhares de anjos, acompanhando os mártires em adoração. Que privilégio esses servos do Senhor estão tendo. Companhia celestial de miríades de anjos. Só o fato desses mártires estarem diante do trono de Deus já é algo impressionante. Pense comigo um pouco. Esses que estão chegando diante do trono de Deus rejeitaram o Evangelho em algum tempo. Rejeitaram o Evangelho. Em alguns casos, nem ouviram, vários deles, o Evangelho. Eles não quiseram ser parte da igreja. Não quiseram porque, se quisessem, teriam sido arrebatados. Não temos a igreja aqui. Vou mostrar já que a igreja não está aqui. Eles não quiseram o Evangelho,
eles não quiseram ser parte da igreja de Cristo, eles perderam o arrebatamento, eles estão debaixo do terrível juízo de Deus. Mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, no meio do juízo, se lembra da misericórdia e resolve resgatar esses escolhidos dele. É muita bondade do Senhor. Por isso eles estão dizendo: Senhor, a salvação é tua. Foi o Senhor que fez isso. Nós já tínhamos perdido todas as chances. Nós rejeitamos a Ti. Mas eles não somente estão na presença do Senhor, como estão acompanhados de todos os anjos, os 24 anciãos, os querubins, esses anjos especiais que estão mais perto do trono de Deus. E eles estão dando ao Senhor uma adoração toda especial, junto com esse coral celestial. Não sei se vai ser tão bonito como o nosso aqui, como nós fizemos hoje, né? Vai ser um pouco melhor, eu acho. Mas a adoração, verso 12 diz, começa com amém e amém, confirmando nos dois extremos. E diz: o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força, tudo sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Companhia especial e adoração especial é o prêmio que esses servos do Senhor estão recebendo. Quanto mais sofremos por causa da justiça, tanto mais apreciaremos a salvação e tanto mais daremos ações de graças ao Senhor. A adoração mais intensa será parte da recompensa dos que sofrem por amor a Cristo. Todos vão adorar o Senhor, mas os que chegaram no céu debaixo de sofrimento, ou que sofreram terrivelmente por amor a Cristo, eles adorarão de uma maneira diferente. A adoração deles vai ser mais intensa. Isso vai ser um grande prêmio para esses servos sofredores. Versos 13 a 17 mostram que o Senhor reserva uma enorme felicidade para os perseguidos por causa da justiça. Primeiro, porque eles são completamente livres do sofrimento. Verso 13: um dos anciãos, lembra, são 24 anciãos, representam a igreja do Senhor que foi arrebatada, tomou a palavra dizendo, e aqui uma cena interessante, a primeira vez que alguém na visão se reporta a João e faz uma pergunta, né? João olha e diz: ora, mas eu que tenho que perguntar. Agora, a pergunta do ancião aqui não é porque ele não tem informação, é simplesmente para reforçar a resposta que ele vai dar. É chamando a atenção de João e dos leitores para algo muito importante que ele quer comunicar. Então ele pergunta a João, já sabendo que João não tem a resposta: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Resposta de João: meu Senhor não falando com Cristo, mas com o ancião, uma palavra de respeito, meu Senhor, tu o sabes. Eu não sei não, tenho a menor ideia. Se fosse a igreja do Senhor, João saberia. Se aqui fosse a igreja, João saberia sim. João conheceria a igreja. Por isso que é diferente para João. Ele não entende. A igreja não está mais na terra. Quem são esses? João diz: eu não sei. O ancião responde, diz: são estes os que vêm da grande tribulação. Grande, os 7 anos são descritos como tribulação, mas os 3 anos e meio finais é o que seria a grande tribulação, porque é quando o anticristo se revela como mensageiro de Satanás, e é quando ele começa a sua perseguição, quando ele obriga todos a terem o sinal para comprar ou para vender, quando ele exige a adoração de todas as pessoas. É nesse momento, depois de 3 anos e meio. Então aí começa a grande tribulação. Então essas pessoas viveram 3 anos e meio aparentemente em paz, mas agora estão morrendo por causa da sua fé. Ele diz: eles vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A Bíblia fala por exemplo, Isaías fala das vestiduras contaminadas como trapos de imundície. Vestes sujas lembram contaminação do pecado. Vestes limpas, alvejadas, brilhantes no sangue do Cordeiro lembram pureza,
Esses foram purificados pelo sangue, pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. Então eles estão livres do sofrimento, são identificados de uma maneira bem singular. São identificados como mártires que vêm da tribulação. Interessante, diz, estes que vêm, o tempo presente, mesmo na língua original, dá a ideia de que eles estão continuamente chegando. Isso mesmo, porque durante todo o período da grande tribulação, muitos estarão morrendo, e à medida que vão morrendo, continuam chegando diante do trono de Deus. Por isso que a ideia é, esses continuam vindo e continuam chegando. De onde eles vêm? Quem eles são? São os mártires da tribulação. A ideia de que eles vêm continuamente por um espaço de tempo também é um argumento interessante para dizer que a igreja foi arrebatada, porque o arrebatamento não vai ser paulatino, não vai ficar acontecendo. O arrebatamento é instantâneo. Esses mártires estão chegando aos poucos. Logo, não estamos vendo aqui uma figura do arrebatamento. Salvação de milhares durante a grande tribulação. Impressionante isso, né? Vai ter salvação durante a grande tribulação? Vai ter. Vão ter milhares de missionários corajosos pregando em toda a terra. Apocalipse 14 diz que um anjo sairá pregando o evangelho eterno no céu. Apocalipse fala de duas testemunhas poderosas, semelhantes a Elias e Moisés, que pregarão, semelhantes a Elias e Enoque, não são, mas parece, que pregarão poderosamente, farão sinais, ou seja, vai ter muita pregação sim. Não precisa a igreja estar aqui, vai ter muita pregação do evangelho. Certamente, muito mais difícil, e aqueles que ouvirem e quiserem receber a Cristo como Salvador, sabem que terão que renunciar à adoração da besta e do falso profeta, e por isso serão mortos. Sabem disso, mas muitos vão entender que vale a pena. É melhor ser mártir para a vida eterna do que continuar vivo alguns anos para o fogo eterno. Eles vão entender que essa vida terrena presente não quer dizer nada diante da vida eterna, que em breve eles irão encontrar. São identificados, portanto, como mártires, são identificados como aqueles que foram purificados espiritualmente, lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O salário do pecado é o quê? É a morte, é dar a vida, é dar o sangue. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. A morte tem que seguir ao pecado. Lembre-se disso. Deus não vai mudar a sua palavra. Ele diz várias vezes, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Olha, escuta bem. Você que está aqui é pecador? Você reconhece que tem pecado? Pois diga para você mesmo, eu vou receber a morte eterna. Porque é o que a Bíblia diz. É o salário justo pelo meu pecado. É o que Deus diz. Isso deve nos assustar. Receber a morte eterna, ser condenado para sempre no lago que arde com fogo e enxofre, isso deve nos assustar. Lembra, os irmãos estão lendo Mateus 10, lemos há pouco tempo um verso que chamou a atenção de alguns, onde o Senhor Jesus diz: não temei aos homens, mas temei aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. A esse vocês devem temer. É de temer o Senhor. O salário do pecado é a morte. Todos os que pecaram precisam receber o justo salário. Essa é a boa notícia do Evangelho. Quando nós estamos desesperados, nossa consciência pesando, coração pesado, talvez com medo da morte, ou talvez às portas da morte, conscientes de que eu sou pecador e que vou receber a morte eterna. O Evangelho, as boas novas de salvação, maravilhosas, dizem assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos
justiça de Deus. Quando estamos às portas da morte, lembramos João Batista dizendo aos seus seguidores: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando estamos às portas da morte, lembramos o Senhor Jesus dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, cansados do pecado, cansados de querer ser salvos por si e sabendo que não vão, porque nós sabemos disso. Quando é que nós atingimos a justiça de Deus? Quando é que um pecador pode dizer: pronto, eu fiz tudo o que Deus quer? É impossível, é uma corrida sem fim. Nós nunca ficamos sossegados, porque nós sabemos que o que Deus espera está longe de nós. Mas quando estamos cansados, desesperados, vendo o inferno diante de nós, o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que coisa boa, né? Sai aquele fardo de pecado, de culpa eterna, de medo. Não tem medo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Só Jesus dá esse descanso, não tem outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem jeito, não tem outra saída. Se alguém lhe apontou outro caminho, se alguém lhe disse que existe uma possibilidade depois da morte, que existe um lugar onde você vai purgar os pecados, que os vivos podem interceder por você, que os santos podem fazer alguma coisa, é mentira. É mentira, não acredite, a palavra de Deus não diz isso. Não acredite, a sua alma está em risco. A sua alma está em risco. Corra para Cristo. Quando? Hoje, agora. Você já está atrasado, porque nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Só Ele sabe. E Hebreus 9:27 diz: aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Corra para Cristo, corra para Cristo. Se você não é salvo, corra para Jesus hoje. Não tem outra saída. Vemos a felicidade desses, purificados pelo sangue do Cordeiro, desfrutando uma comunhão especial com o Senhor. Verso 15 diz isso: razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Servir a Deus é um prazer, é um privilégio. Esses aqui estão sendo compensados com esse privilégio. Servir ao Senhor de dia e de noite no seu santuário. Apocalipse 22 diz que no céu não haverá templo. Nesse momento fala de um santuário. No milênio haverá um templo. Mas que santuário é esse que não vai mais existir? Hoje o céu está separado da terra. Por isso Deus precisa ter um local onde a sua glória e o seu trono estão separados desse mundo contaminado. Na eternidade, quando o Senhor estabeleceu o seu reino, quando tiver julgado Satanás e os seus anjos depois do grande trono branco, o céu vai se conectar com a terra. A nova Jerusalém, João diz, vem descendo do céu. Céu e terra serão uma coisa só. Então não vai precisar mais ter um local especial, que seria o templo, o santuário, onde Deus está separado da terra. Não precisa mais, porque a nossa comunhão com Deus, a presença de Deus será plena e livre, porque não há mais pecado. Nós estaremos terra e céu conectados. Não vai ter necessidade desse espaço separado que João está chamando o santuário de Deus. Não vai mais precisar. E ele diz que o Senhor vai estender o seu tabernáculo. Tabernáculo lembra a habitação do Senhor ao lado do seu povo. Os mártires vão desfrutar da presença do Senhor de uma maneira bem intensa, bem especial. E o final do texto diz que eles serão supridos em todas as suas necessidades. Verso 16: jamais terão fome. Sofreram muita fome na grande tribulação. Sim, escassez de alimento. Muitos passaram por momentos de muita fome. Nunca mais terão sede. Lembra que na ira do Senhor, as fontes de água potável
serão escassas, a água estará contaminada. E os crentes em Cristo, naquele período, certamente não terão acesso a essas fontes. Sofreram fome, sofreram sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Vamos ver isso, um dos juízos de Deus vai ser o calor intenso, o sol queimando as pessoas durante a tribulação. Tudo isso vai ser passado, tudo isso. Verso 17 diz a razão: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nenhuma fome, nenhuma sede, também nenhuma dor. O Senhor enxugando todas as lágrimas significa: não existe mais sofrimento. Eles não sofrerão angústias físicas ou psicológicas. Bênção especial. Meus irmãos, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vale a pena sofrer por Cristo. Os que sofrem mais, os que pagam o maior preço, recebem o maior prêmio, porque Deus é fiel. Deus não vai deixar de cumprir nenhum dos seus planos. Esse movimento da graça de Deus salvando milhares de judeus e gentios durante a tribulação confirma as palavras de Paulo, que diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus há de restaurar Israel à posição de testemunha para as nações, como foi anunciado na sua vocação inicial em Gênesis 12, 1-3. E por meio de Israel, o Senhor vai alcançar os seus escolhidos em todas as nações, tribos, povos e línguas. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra e é poderoso para cumpri-la. Ele há de fazer. Irmãos, não cansemos de pregar, não cansemos de orar e de esperar que Deus produza o milagre da salvação no coração daqueles que nos parecem duros. Para Deus não há impossíveis. Se a pessoa foi escolhida por Deus, continue. Nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus, somos ordenados a pregar a toda criatura, mas pode ter certeza de que se Deus predestinou, Deus vai chamar. E um dia o fruto dessa pregação será a salvação eterna. Os escolhidos de Deus vão se submeter a Ele. Eles vão sim reagir à voz do Senhor, porque é o Espírito de Deus que traz, não é o homem que decide. Conheço histórias de muitos que diziam assim: nunca vou ser um crente, eu tenho ódio desse negócio de crente. Conheço história de alguns que vieram para matar os pregadores, para destruir, tinham verdadeiro pavor de igrejas, atiravam pedras nos pregadores. Se tornaram pregadores do Evangelho. Não só crentinho qualquer, não existe crentinho qualquer, desculpe aí, mas se tornaram pregadores do Evangelho. Conhecem alguém assim? Vocês conhecem sim. Vocês conhecem um homem que matava os cristãos, que perseguia, que levava à cadeia, que estava presente no apedrejamento de Estevão com todo o prazer, dizendo: tem que matar mesmo. Paulo. O que o Senhor fez de Paulo? Houve homem mais duro do que Paulo? Não houve. Deus quebrou o coração de Paulo, porque Paulo era um escolhido do Senhor. Ninguém foi mais duro do que esse homem. E ninguém foi mais usado por Deus do que esse homem. Se estamos sendo perseguidos por amor a Cristo, não desanimemos, irmãos, não desanimemos. O Senhor tem uma recompensa especial para nós. Por isso, Tiago nos ensina a ser pacientes até a vinda do Senhor. Paulo nos anima com as seguintes palavras: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Olhemos para o Senhor. Grande é a nossa recompensa. Amém? Deus nos abençoe.